É isso aí, nação rubro-negra, você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Tô em casa, né? Tamo em casa, porque você tá comigo aqui. Aqui em Ninho do Urubu. Aconteceu a apresentação do técnico Vitor Pereira hoje à tarde, numa coletiva, pode passar em qualquer lugar, não tem problema. Numa coletiva longa, uma coletiva firme, uma coletiva séria, onde ele explicou todos os detalhes. Eu vou trazer aqui a parte mais interessante. Tem o Braz abrindo o jogo, falando sobre um monte de coisa para vocês acompanharem também. Mas antes disso, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo, porque o momento é um momento de estruturação, é um momento de chegar junto, é um momento de estar atento. Então, o Vitor Pereira hoje quis colocar um ponto final na história da saída do Corinthians e vinda para o Flamengo. Uma fala firme, marcante, chegou a dizer: eu não sou mau caráter. Falou firme o Vitor Pereira. Bandeira do Mengão linda, né, gente? Bota o Vitor Pereira aí na tela, explicando todo o processo de saída do Corinthians e vinda para o Flamengo. Porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, dois dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida, para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria que tudo o que andam vai a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos, e do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha um problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde,
que temos que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Tá aí, ficou explicado. Para mim, não tem dúvida de nada. O passado é o passado, que vale agora é o futuro e é o trabalho do treinador. É chegar pesado, chegar firme, para que o Flamengo possa conseguir alcançar voos maiores dentro das competições que vai disputar. Eu quero aproveitar agora para trazer a palavra aqui do Marcos Braz, abrindo o jogo, falando sobre Rossi, falando sobre Quinteiro, falando sobre a situação do Dorival Júnior. Marcos Braz fala sobre tudo, manda o papo reto também, a partir de agora para vocês. Primeiro, eu acabei de apresentar um técnico aqui há 10 minutos atrás. Eu fico numa situação desconfortável em falar da saída do Dorival. O que eu posso falar é que quando abordamos o Dorival lá atrás, enquanto ele estava em outro clube, a gente foi sempre muito respeitoso com a gente. O Flamengo foi muito respeitoso, cumprimos absolutamente tudo com ele. Uma pessoa que eu acho que, pelo menos eu aqui dentro do departamento profissional do Flamengo, não tem nada o que falar, só que a gente entendeu que deveria fazer um outro caminho, foi decidido. Não vou falar agora de coisas para trás, de pontos para trás, ou de datas de situações aqui, né? Algumas delas eu não me recordo. Assim, eu entendo a tua pergunta a respeito, mas assim, eu acho que não tem mais sentido falar os técnicos aqui em que passaram aqui. Eu sou grato a todos. Eu posso, até para esclarecer, para não deixar a pergunta sem resposta, você usou exatamente o mesmo verbo em que eu usei na entrevista. O que eu falei, o que eu deixei claro, é que em função do Mundial de seleções serem em novembro, dezembro, o campeonato mundial de clubes seria um pouco mais na frente. Seria em fevereiro. A gente, na época, eu não me lembro se já tinha definido como fevereiro, mas a gente saberia que teria as janelas abertas para contratações. Que isso, em outros momentos, a gente não tinha essa possibilidade. Momento até que o Palmeiras teve ano passado, quando disputou, e que as janelas estavam abertas. Inclusive, eu falei do Atlético Paranaense, que era o time que jogava contra a gente. A gente vem incansavelmente procurando, tentando ajustar outras grandes contratações. É o nosso dever aqui. Agora, juntam isso como questões políticas. O que eu falei exatamente foi isso aí. É que como a janela estava aberta, a gente teria a possibilidade de... E a gente vem tentando, a gente vem chegando. Para mim, eu acho que o Gerson é uma grande contratação. O esforço que o Flamengo fez, é o que eu falo, eu acho que tem também um pouco de preconceito em relação a isso. O esforço que o Flamengo fez nessa negociação do Gerson foi um esforço enorme de todas as partes, inclusive do atleta, do procurador do jogador, que é o pai, do presidente Rodolfo Landim, de todas as pessoas envolvidas nesse processo. É um jogador que, para mim, ele volta ainda mais forte, ainda volta mais qualificado do que foi, porque pela experiência de jogar uma Champions, de experiência de jogar um campeonato francês. Então é isso, eu acho que é só para deixar claro em relação a isso aí. Bem, depois que o Vitor foi contratado, todas as análises que nós fizemos de jogadores aqui, nós também conversamos, por razões óbvias, com ele. Mesmo quando ele estava em Portugal, a gente ouviu a opinião, dava a nossa opinião, tanto eu como o Bruno. Então, isso aí a
a gente vem fazendo sistematicamente, com jogadores que a gente conseguiu contratar, com jogadores que a gente não conseguiu contratar, com jogadores que a gente quer contratar. Então, em todos os sentidos, a gente vem conversando com ele. Isso aí sempre foi, isso sempre fez parte do processo aqui. Em relação aos dois jogadores que se perguntou, são dois grandes jogadores. O Rossi já é um desejo antigo do Flamengo desde quase o começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Juniors para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer uma negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional, e isso ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023, então naquela época não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano, não tem absolutamente nada com esses dois jogadores. A gente quando tem um interesse do jogador, a gente vai analisando custo-benefício, a gente analisa até que ponto a gente tem que fazer um determinado exercício, esforço para fazer essa determinada contratação. Só que a gente, até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada, a partir de ontem é que ele pode assinar qualquer pré-contrato e ainda não tem absolutamente nada. O Flamengo respeita as leis, respeita todas as situações em que a gente pode iniciar uma contratação com o jogador. Mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados. Tá aí a palavra do Marcos Braz, que evidentemente joga na defesa quando o assunto é reforço. Disse que o Rossi Quinteiro interessa, mas que não tem nada certo, mas na verdade a gente sabe que... Saúde, obrigado, gente. Mas na verdade a gente sabe que tem. Vamos com tudo, muito obrigado, Nação Rubro-Negra, e aquele forte abraço para todos vocês, diretamente do Ninho do Urubu.